Projeto Memória Petrobras, depoimento de Rosilene Silva, entrevistado por Jorge Moreira, Mossoró, 15 de fevereiro de 2005. Entrevista número CBRNCE 09. Boa tarde, senhora Rosilene. Boa tarde. Queria começar essa entrevista, a senhora falando seu nome completo, local e data de nascimento. Rosilene Silva, nasci em Fortaleza, Ceará, dia 30 de agosto de 1965. Senhora Rosilene, eu queria que a senhora falasse pra gente como foi o ingresso da senhora na Petrobras. Eu estava fazendo escola técnica, isso em 1984, quando apareceu o concurso internamente lá na escola. E aí foram os químicos e o representante do setor pessoal aplicou a prova um dia de semana e no fim de semana, na semana seguinte a gente soube o resultado. E aí apresente-se em Natal em 24 horas. Então peguei tudo que eu tinha e fui falar com a minha família que eu ia sair de casa para morar em Natal para trabalhar na Petrobras. E dividiu a família, foi um divisor de águas. Ela não vai e ela vai. E aí a minha mãe bancou e disse, não, ela vai sim, ela vai testar como é, né? E eu fui para Natal. E a gente chegando em Natal, nessa época, a coisa era ainda, a UNRNCE na época ainda era pequena. Então a gente não teve hotel, não teve passagem. Então chegou literalmente como uma boa nordestina retirante com a mala na cabeça. E chegou no domingo à noite para na segunda-feira assinar carteira profissional. Então eu nunca tinha trabalhado, eu não sabia. Eu tinha tirado do CPF identidade e carteira profissional. Então chegou lá, entra numa empresa que na época já era né, a maior da América Latina e tudo. E a gente entra, você vai começar a trabalhar e vai e pronto. E aí foi a primeira experiência. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho da senhora e os locais que a senhora trabalhou. A senhora só trabalhou aqui? Eu entrei na Petrobras em Natal, trabalhei 12 anos em Natal e há 8 anos eu estou aqui em Mossoró. E eu trabalhei inicialmente no laboratório, passei 19 anos trabalhando, fazendo análise. Nos últimos 2 anos agora eu já estava na parte de contratação, compras e fui convidada para trabalhar como gerente do ativo. Né? E atualmente estou exercendo a função de secretária do gerente do ativo, que está sendo uma experiência nova. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Quando eu entrei na Petrobras no Rio Grande do Norte, em 84, era assim uma coisa muito grande, era o sonho de todo mundo que terminava a escola técnica. Né? Será passar no concurso da Petrobras, porque era uma oportunidade de emprego imediato, assim, uma remuneração muito boa e um mundo de experiência. Então você saía da escola, entrava numa empresa grande que te dava curso, que fazia você viajar, conhecer outras realidades, né? E que investia muito em pesquisa. Então mesmo a gente estando aqui no Nordeste e o centro de pesquisa sendo no Rio, a gente tinha um intercâmbio muito grande. Então você trocava informações muito rápido, porque os meios de comunicação sempre foram muito uma busca de tecnologia da Petrobras. Então a gente tinha ramal que falava com o Rio, uma das primeiras empresas a ter rede, né, de informação integrada e tudo, foi a Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Então isso a gente sempre estava na frente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as lembranças mais marcantes que a senhora tem aqui. Eu lembro, eu entrei em 84, em julho, e próximo do final do ano eu tive que embarcar para uma plataforma. E eu fui para a plataforma, né, e eu não sabia nada como era. Né? Tinha o briefing, você via lá como é que os primeiros socorros e tal, se acontecesse algum acidente. E fui. Cheguei na plataforma, eu era a única mulher embarcada. Tinha eu na área todinha, de Ubarana, e a enfermeira. E quando eu cheguei foi uma recepção assim de princesa. Né? Me ofereceram água mineral para tomar banho, leite condensado como sobremesa. E eu não entendia nada, porque eu fui toda paramentada para trabalhar e achando, né? E os rapazes assim ficavam, eu era muito franzina e tal, e ficavam, a senhora, a senhora, a senhora. E me botaram para fazer no fim de semana, eu ia passar 15 dias, terminei passando 18, que eu ia tirar férias de uma pessoa. E eu não sabia que a minha função de técnico químico era o condutor da baleeira, que era a parte que fazia salvatagem. E eu não tinha feito esse treinamento, mas
estava lá escrito no procedimento que quem era o técnico químico da área ia conduzir. Então era o motorista da baleeira. E eu não sabia dirigir, muito menos uma baleeira, né? E aí juntou toda a equipe, vamos fazer um simulado. E me botam dentro da baleeira e os homens todos atrás e eu lá, com a responsabilidade. Eu dizia, mas quem vai me ensinar a mexer nisso aqui? E foi muito interessante, porque aí uns começaram a enjoar. E na frente de mulher, homem não quer perder nunca, né? Então ficavam, se ela não enjoa, a gente não vai enjoar. E eu ia lá, disse, calma, a gente vai. Eu cedi meu lugar, terminei me transformando em enfermeira, né? E foi bastante interessante, porque aí a gente ficou lá, fez todo esse treinamento, demorou umas 2 horas. Subimos e tal, e aí os comentários no almoço era que eu tinha sido herói, né? E começaram a passar rádio, né? Ela fez isso, ela fez aquilo, e eu achando que na minha frente era tudo muito sério. E começaram a me botar para falar no rádio. Eles botaram todos os rádios no mesmo canal e eu ia passar as informações das análises que eu ia fazendo. E terminava de passar a análise, não, estão me chamando no rádio novo para passar. Não deu certo. E eu, como é que um rádio não dá certo? Aí foi que eu escutei o comentário na cozinha. Disse, já é a 3ª vez que ela vai lá no rádio e está todo mundo usando o mesmo canal para escutar a voz dela. Então era um tratamento bem especial. Então é interessante essa fase. Rosilene, a senhora lembra de alguma história, algum caso engraçado que aconteceu? Os famosos casos da Petrobras? Tinha assim uns casos de que o pessoal pescava na plataforma, né? E são tantos, a gente fica assim, tem que puxar na memória mesmo. Isso assim, um bem específico, acho que daqui a pouco eu lembro. Espera ainda, na hora. Teve esse do meu embarque, teve um assim, eu embarquei eu tirava férias dos outros técnicos, né? E eu era a única mulher da turma, deviam ter uns 10 técnicos e eu era a única mulher. E aí quando esse do mar ficou de férias eu fui. Teve um outro que foi aqui em Terra, nessa região aqui de Mossoró. E deu uma chuva muito grande. E entre o acesso ficou totalmente, rompeu estrada e tudo. Então o que acontecia? Eu vinha com a caixa de isopor cheia de reagentes químicos para levar para um gerador de vapor, que ficava lá no Ceará. E a estrada rompida, não passava ônibus, caminhão nem nada. Então o que eu fiz? Desci do carro, eu e o motorista. Me acomodaram numa canoa, assim, e num barquinho, mesmo aquela coisa improvisada. Eu botei os reagentes, atravessei, porque virou um rio, o Cabo da Luz. E aí atravessei, fiz as análises, deixei os reagentes que eu tinha que deixar aqui. Eu era que iria, repor esses reagentes que se acabavam lá, nesse ponto de apoio, e ia fazer as análises, checar lá. E aí deixei. Na volta, botei tudo no carro e fui. Quando eu estava no caminho de Natal, com a chuva muito grande, a polícia rodoviária me parou. E eu vinha, como eu ia fazer análise, eu voltava com as amostras de água. E eram 5 recipientes de 20 litros. E eu, cansada, isso às 9 horas da noite, numa sexta-feira, e o policial rodoviário me parou. A senhora está conduzindo combustível. Eu disse, não, senhor. Mas a senhora não trabalha na Petrobras? Esse líquido aí deve ser gasolina. Eu disse, não, senhor, isso é água. Aí eu tive que abrir, ele foi cheirar vasilhame por vasilhame. Eu disse, senhor, eu sou técnica química, eu estou fazendo análise de água. Porque ele não acreditava, ele achava que eu estava conduzindo combustível e queria dar uma multa e fazer qualquer coisa assim. E essas coisas aconteciam sempre. Por ser mulher, por ser muito jovem na época e estar com peso no Petrobras, no crachá. A senhora é sindicalizada? Sou. Já exerceu algum cargo? Já. Eu participei de uma chapa de oposição na época de 86, mais ou menos, acho que a época foi essa, e nós fizemos uma chapa para um sindicato mais democrático na época. E nós vencemos, a nossa chapa era oposição sindical. E fizemos um trabalho muito interessante aqui em Natal e nas cidades aqui do Rio Grande do Norte, porque a gente tinha uma proposta de gente jovem que não tinha muitos vícios, né? E foi no final da ditadura, já no final do governo Figueiredo, a gente teve que enfrentar, a gente vinha com todo aquele receio, mas ao mesmo tempo com uma vontade muito grande de acertar. E participamos também da campanha do Petróleo é Nosso. Eu fui lá para o Alecrim, recolher assinaturas, e isso a gente fazia assim com o ideal à flor da pele. Era bastante interessante. Essa nova chapa era
basicamente a senhora era a única mulher? Não? Tínhamos 2 ou 3 mulheres, era eu, Miriam, Evânia, eu acho que mais ou menos isso. A maioria era de homens, né? E na época da eleição, a gente teve que enfrentar assim, certos vícios que tinham na época não de compra de votos, mas aquela coisa viciada, você vota no amigo, então a gente queria que as pessoas votassem na ideia, na proposta. Então a gente teve que, para ter essa democracia, a gente teve que ir para os locais de votação. Nós, da chapa, dormíamos com as urnas, né? E um representante nosso da oposição e um representante da situação. Então era uma coisa que era vigiada 24 horas, porque a gente queria que essa eleição fosse realmente bem séria e representasse esse novo ideal que a gente trazia na época. A senhora não sabia dizer quais são as principais conquistas do sindicato aqui em Mossoró? Aqui em Mossoró, nesses anos todos, a gente conseguiu unir a categoria, né? O sindicato no Rio Grande do Norte, por um bom tempo, foi uma grande referência nacional, né? Quando íamos para os congressos, então, Rio Grande do Norte chegava, a gente puxava sempre novas ideias e tal. A gente tinha um ímpeto assim, muito interessante, que acho que muita gente vinha do movimento estudantil, tinha muitos geólogos, engenheiros, técnicos, né? E um ou outro já era político de carreira, digamos assim, mas a maioria era assim, vinha do movimento estudantil. Então o que aconteceu foi que a gente fazia tipo assim, a gente teve uma época numa campanha salarial que ninguém estava aguentando mais, então nós elaboramos o quê? Fizemos uma grande fogueira e queimamos o nosso contra-cheque. Então parece coisa de gente que está em faculdade, em enfrentar a reitoria, essas coisas. Então a gente tinha esse ímpeto e as conquistas foram isso. A gente mostrava sempre para a categoria que as ideias eram importantes. E foi uma coisa legal. E como é que a senhora vê hoje a relação da Petrobras e o sindicato? Ela está muito bem construída, né? Eu acredito que assim, e nesse atual governo, eu consigo visualizar assim uma conquista muito grande da gente confiar de que se as coisas estão mudando, a gente está, de uma certa forma, não teve greve, não teve certos movimentos ditos assim de vanguarda, mas a gente está contribuindo para um governo que a gente acredita. Rosilene, a senhora, o que a senhora acha de ter participado do projeto Memória Petrobras? A senhora quer deixar alguma coisa para a gente? É interessante que a gente resgata e vê que a gente participa, né, como num belo jardim, com uma florzinha, a gente está lá e contar isso aí, né, não deixar isso se perder. Porque eu já estou com 20 anos, mais 15 eu me aposento, aí nunca ia ficar registrado nada, e aí teve essa oportunidade. Legal. Então agradeço a participação da senhora, quero encerrar essa entrevista. Obrigado. Falei demais, viu? Falei demais.